Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aí com vocês nesta quarta-feira com o nosso projeto Compartilhar, aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha. Estivemos festejando nossos 58 anos, esse final de semana foi uma festa de muita alegria, muitas bênçãos aí dentro da nossa igreja, da nossa comunidade. E essa semana também estamos festejando o aniversário da escola, a nossa escola Martinho Lutero, que está festejando 39 anos. São muitos momentos assim de gratidão a Deus por fazermos parte, dessa comunidade que tem tantas bênçãos aí a serem celebradas. E o projeto Compartilhar é uma dessas bênçãos desse grande grupo que é a comunidade São Mateus. Nos alegramos em poder compartilhar com vocês as coisas boas que vão acontecendo e pedindo a bênção e a proteção de Deus para que tudo corra bem, para que tudo seja sempre assim. Hoje nós seguimos aí com o Compartilhar, então, como um dos projetos dessa comunidade, levando para vocês o terceiro capítulo do livro Histórias Bíblicas do Dr. Georg, que é o que nós estamos usando como roteiro para esse nosso momento de compartilhar. E hoje nós chegamos, então, aqui no capítulo, no item, na letra B, do item da queda do homem, o assunto. Como que o pecado entra no mundo. E ele aborda então a questão da tentação, do pecado, das consequências do pecado, do castigo e da promessa, e depois aí os sofrimentos que fizeram parte dessa, digamos, como resultado dessa trajetória. Falando então sobre a tentação, o professor coloca aqui no capítulo 3 de Gênesis, que a serpente, entrou lá no jardim e seduziu o ser humano para algo que Deus havia estabelecido com o ser humano. Lá tinha dito Deus, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. E aí a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis. Isso é parte da conversa da serpente com a mulher. Havia um diálogo entre elas lá. E a serpente, dentro da serpente, nós sabemos, o diabo estava tentando, buscando uma forma de tirar Adão e Eva dos caminhos que o Senhor tinha lhes estabelecido. E ela foi clara, ela sabia, ela tinha consciência. Tudo, a gente pode aqui, menos isso que você está falando. Não podemos. E aí, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esta é a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos, e vocês serão mais conhecedores do bem e do mal. Até talvez um pouco mais espertos do que Deus. E isso soou como uma provocação. Essa ideia de poder, de ser mais, de conhecer mais, de saber mais, mexeu com a curiosidade humana. E a Eva, ela se deixa envolver por esse sentimento e acaba seduzindo ao convite. E aí, a mulher olhou para a árvore, viu que parecia mesmo bonito o fruto, agradável aos olhos. A árvore parecia desejável, o fruto, para dar entendimento. E aí diz aqui, foi lá, tomou o fruto e comeu. Então entra o pecado no mundo. Essa atitude de quebra de um vínculo que Deus havia estabelecido entre ele e as suas criaturas. Não comam, se comerem terão consequências. Pois foram, comeram e as consequências começarão. Então essa experiência com o mal foi uma experiência desastrosa. Trouxe consequências trágicas para a relação entre Deus e o ser humano, a relação entre o próprio ser humano consigo mesmo e com a natureza e o mundo que o cerca. Toda a natureza entra em colapso a partir deste ato de desobediência. Diz aqui, abriram seus olhos, ambos, Adão e Eva, comeram a fruta, perceberam que estavam nus, se envergonharam, depois tiveram medo, depois se esconderam, fugiram da presença de Deus, e a voz de Deus que vinha
a cada final de tarde, chamando para uma conversa, agora era motivo de medo. Se antes havia prazer naquele encontro com Deus, toda tarde a conversa, nós não sabemos os teores, os conteúdos das conversas, mas elas aconteciam todo final de tarde. E agora isso já era motivo de medo e desconfiança. Em vez de sentirem-se poderosos como Deus, sentiram-se amedrontados diante de Deus, temerosos e não poderosos, e fugiam da presença de Deus, e tentaram se esconder da presença de Deus. E Deus chama, onde você está? E aí o ser humano responde, né? O homem lá responde, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus disse, quem te fez saber que tu estava nu? E aí ele chega à conclusão de que havia cometido o pecado. Comeste da árvore que eu te disse que não deveria comer, e o homem disse, foi a mulher que me deu. Não assumiu a sua responsabilidade de ter comido. A primeira, digamos, consequência do pecado é essa, de tentar isentar-se da culpa. Tem consciência de que fez, mas não quer assumir a responsabilidade. E empurra para primeiro que aparecer a responsabilidade. Eu fiz, mas ele nem chega a dizer eu fiz, ele só diz a mulher é que me deu. Quer dizer, transfere toda a responsabilidade do ato errado para outra pessoa. Isto é um sinal da queda já. Essa ideia de não responsabilizar-se por suas atitudes. E isso muitas vezes ainda nos acompanha. Faz parte da história da humanidade de transferir a responsabilidade, de não assumir as responsabilidades. E então Deus foi falar com a mulher. E a mulher também faz a mesma atitude humana de Adão. Foi a cobra que me deu. E tenta transferir-se, tenta isentar-se também da sua responsabilidade. Isso é uma fuga, a fuga irresponsável da presença de Deus. Pois se pecamos, não temos como nos desculpar diante de Deus. O pecado nos traz o convite a assumirmos a nossa responsabilidade. É necessário assumir a responsabilidade, é necessário admitir os seus próprios erros, os seus próprios pecados, é necessário ver-se como protagonista daquilo que verdadeiramente aconteceu. E aí Deus então diz, pois é, então vamos sentar e conversar. Tiveram que fazer uma reunião e conversar sobre as consequências daquilo que tinha acontecido. E aí Adão e Eva têm as suas sanções e a cobra também. Então, para a serpente, a punição foi porém inimizade entre ti e a descendência da mulher. O descendente dela vai vir esmagar a tua cabeça. Na verdade, Deus estava falando com o diabo que estava ali dentro da serpente. E o descendente aqui é o Cristo que vai nascer de mulher muitos anos mais tarde como filho da promessa. Jesus Cristo vem para esmagar a cabeça do diabo. O poder e a sagacidade do diabo estão no comando de Jesus Cristo. Mas os sofrimentos vieram também para os seres humanos. Adão e Eva tiveram suas consequências também. Adão teve o problema do seu trabalho ser mais penoso, mais difícil, e a mulher também a questão de relacionamento com o seu marido, com a sua família, e com também o processo de procriação, dores, o parto, e todas as outras consequências que vieram por conta desse ato de desobediência. Então, foi desastroso o evento. O evento foi difícil. O que a gente tem como tópico que o professor coloca dentro desse livro é no seguinte sentido. A ideia de nós pensarmos que o diabo não tem respeito nem pelos próprios espaços e ambientes sagrados, como por exemplo era aquele jardim. Ele entrou naquele jardim que era o paraíso do ser humano, onde Deus tinha plenitude de relacionamento com um ser humano que era absolutamente íntegro. O diabo vai lá onde tem a integridade, aonde a santidade é plena e se infiltra no meio desse espaço. Não respeita fronteiras. Isso é algo para a gente pensar quando nós, como seres humanos, também o quanto estamos expostos às investidas do diabo. Ele não respeitará, ele invadirá espaços e ele tentará nos tirar dos caminhos do Senhor.
A serpente, ela é o objeto usado, digamos, ela é o meio de transporte do diabo para dentro do jardim. Algo conhecido, talvez a mulher era acostumada a conversar com a serpente, ela não estranhou o fato da serpente estar conversando com ela. Então, algo conhecido, tranquilo. E às vezes essa sutileza é o que o diabo usa. Não é algo que nos espanta, não é algo que nos amedronta, não se apresenta como algo que nos impressiona muito negativamente. Mas vem na brandura, na tranquilidade, na camaradagem, com aspecto de ser inofensivo, tranquilo, não tem problema nenhum, e seduz com isso. E quando seduz, que faz cair, se retira e deixa o ser humano na solidão, com a sua própria culpa, com o seu próprio medo, sozinhos, não dá assistência. Porque essa é a característica do diabo. Ele não nos dá assistência quando nos derruba. Ele apenas nos derruba. Ele apenas nos seduz. O diabo então tem essa característica, é nosso adversário, que anda, como diz o texto bíblico lá de 1 Pedro, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está ávido de encontrar alguém distraído, que possa ser seduzido para ser também pecador. E esse diabo vem e semeia dúvida, que depois induz para a arrogância e finalmente desperta a cobiça no coração. A gente pode, a gente consegue, a gente dá conta, é só uma vez que a gente vai fazer mesmo. E aí vem a arrogância e a cobiça de querer aquilo que ainda não tem. Quem sabe essa forma de eu conseguir aquilo que está me faltando. Os meios podem justificar, né, para que a gente chegue lá na finalidade que a gente quer. Impressionante como o pecado, ele corrompe toda a natureza humana. E rapidamente. O ser humano, quando comeu, já se sentiu, digamos, exposto na fragilidade de ter que fugir da presença de Deus, amedrontado. Viu a sua nudez, sentiu culpa, empurrou a culpa para os outros, distribuiu a culpa, essa culpa que traz morte, que traz condenação, já conduz o ser humano à miséria e sofrimento dentro do próprio espaço onde ele está. É muito rápido a consequência do pecado. Algo para a gente pensar também. O quanto precisamos estar atentos para permanecermos fiéis no caminho do Senhor, porque o pecado nos consome, nos devora e com rapidez. E aí, o salário do pecado é a morte. Esta é a sentença primeira. Porém, Deus reescreve essa história em Jesus Cristo, oferecendo perdão para todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Essas consequências do pecado, mas tenha a vida eterna. Isso é o que Deus tem está oferecendo para cada um de nós. Então, na sua grande bondade, no seu grande amor, Deus ainda intervém nesse quadro desastroso de desobediência e resgata o ser humano da sua própria miséria, oferecendo-lhe o perdão em Cristo. Hoje, quando nós somos seduzidos, enganados e quando nós caímos em tentações, nós podemos procurar a ajuda de Deus para nos levantar. É importante que estejamos atentos ao pecado e não demos oportunidade para que o diabo nos seduza e nos engane. Mas se formos tentados, se formos vencidos, se cairmos nas tentações, busquemos a Deus para levantar. Não permaneçamos, não façamos daí um caminho de perdição eterna. Busquemos arrependimento, busquemos a ajuda de Deus, busquemos o perdão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele, na sua grandeza e no seu amor, nos acolhe tantas vezes quantas forem necessárias. Como disse para os discípulos, não são só 7 vezes, nem 70 vezes 7, mas é a plenitude do perdão que é nossa. Deus está com o coração aberto para nos receber, como aquele pai recebeu o filho pródigo no seu arrependimento, para nos trazer e botar de volta para dentro da sua casa. No dia do juízo final, Deus fará isso para todos nós, que tivemos uma vida de compromisso com Ele, uma vida de constante arrependimento e busca de perdão. Deus conceda para você que também você tenha essa crença, que você busque essa oportunidade de rever a sua vida, de combater os seus erros, de enfrentar os seus próprios pecados e de, se cair, se arrepender e voltar. Esse é o momento de hoje do compartilhar. Deus abençoe para você um bom tempo, que a quaresma seja um bom tempo de pensar sobre os seus próprios pecados, arrependimento, penitência, busca de perdão, fortalecimento,
para que a gente possa seguir no caminho do Senhor. Certo? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima quarta. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.